Olá, pessoal. Meu nome é Reginaldo, sou professor de Gramática e Interpretação de Texto do curso Oficina do Estudante. A gente vai resolver aqui com vocês a questão 16 do simulado Unicamp, simulado aberto, feito no dia 25 de setembro próximo. Então, eu vou ler primeiro a questão 16 e daí nós comentamos à medida em que vamos resolvendo. Há um texto em que se diz o seguinte: pela milionésima vez, por favor, se amostrar não existe. Não pega bem usar uma expressão incorreta como essa, diz uma personagem. A outra responde: ora, veja, incorreto para mim é o que não faz sentido. Se amostrar faz sentido para boa parte do país. Por que você não usa um sinônimo mais simples da palavra? Que tal exibido? Todo mundo conhece. Não dá. Porque quem exibe é exibido. Quem se exibe é exibido. Quem se amostra é amostrado. Por exemplo, quando os vendedores de shopping olham com desprezo para os meninos dos rolezinhos e moram no mesmo bairro deles, são exibidos. Eles acham que a roupa de vendedor faz deles seres superiores. Por outro lado, as meninas e os meninos dos rolezinhos vão para os shoppings para se amostrar uns para os outros e são, portanto, amostrados. Percebeu a sutileza da diferença? Entendo, mas está errado. Como é que está errado se você entende? Você não aceita a inventividade linguística do povo? Amostrar é verbo torto no manual das conjugações e amostrado é particípio de amostra grátis. Captou? Bem, esse é o texto. Então, antes de resolver a questão, o ponto primordial é a gente entender qual é o tema. O tema se desenvolve em torno de um preconceito linguístico que se constrói em torno da palavra amostrar. Uma das personagens diz assim: não existe amostrar. Não é uma palavra dicionarizada. Use um sinônimo no seu lugar. Exibido. A outra personagem, aquela que defende a ideia segundo a qual amostrar deve ser empregada, exemplifica para ele que há uma distinção, há uma diferença de sentido entre amostrar-se e exibir-se. E para mostrar essa diferença de sentido, ele dá exemplo de jovens que vivem no mesmo bairro. Uns são vendedores de lojas do shopping, usam o uniforme da loja e, por isso, olham para os mesmos meninos do seu bairro que desfilam nos rolezinhos pelo shopping. Ele chama os primeiros de exibidos e os outros de amostrados, pessoas que se amostram. Ao explicitar essa diferença de sentido, a segunda personagem, ela explicita também que a primeira personagem que não aceita o uso da palavra mostrar está sendo preconceituoso em relação ao emprego de uma determinada palavra. Portanto, há aí um preconceito linguístico. Então, entendido esse ponto, fica muito mais fácil resolver a questão. A pergunta diz assim, ó: reconhecendo que uma das causas do preconceito linguístico é a comparação entre os modos de falar, pode-se afirmar que o exemplo dito por uma das personagens, letra A, enfatiza o preconceito com relação às turmas de jovens. Bom, para começar, não há ênfase nenhuma. Só haveria a palavra ênfase considerada de maneira correta aqui se os dois personagens que dialogam sobre o emprego adequado ou não da palavra mostrar compartilhassem de um mesmo conceito. Então, não há ênfase. Além disso, na letra A, a afirmação tende para um preconceito de ordem social, não de preconceito linguístico. Vou ler toda a letra A. Enfatiza o preconceito com relação às turmas de jovens de um mesmo bairro, com base nos significados de amostrado exibido. Então, ela tangencia para a questão social, não para a questão linguística. A letra B. Denuncia o preconceito valendo-se de amostrado exibido para distinguir dois grupos de jovens do mesmo bairro. Eu não usei na minha análise aqui a palavra denuncia, mas eu usei explicita.
O segundo personagem explicita. Ora, ao explicitar, está denunciando a presença de um preconceito linguístico, que se reforça num outro trecho do texto. Ele diz assim, olha, ele diz assim, como é que está errado se você entende, você não aceita a inventividade linguística do povo? Então, nesse trecho, se reforça a presença do preconceito linguístico do primeiro interlocutor. Portanto, resposta correta é letra B. Na letra C, que também está errada, diz esconde o preconceito. A gente acabou de ver que não esconde, explicita, tem o sentido contrário. E na letra D, contraria o preconceito. Também não contraria, explicita, denuncia. Portanto, resposta letra B. Ok? Grande abraço e até a próxima. Obrigado.